Você vai morrer. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas o fato é inevitável. Você está indo em direção à morte, assim como eu, assim como todos nós. E quanto mais você foge dessa verdade, mais fraco você se torna. Porque tudo o que você evita começa a te controlar em silêncio. Você já parou para pensar nisso de verdade? Não como quem escuta um clichê, mas como quem sente no corpo, no peito, no tempo, que esse corpo que você cuida, exibe, protege, vai apodrecer, e que cada segundo entregue à distração, à raiva, à comparação, é um segundo a menos de vida. Os estoicos chamavam isso de memento mori. Lembre-se da morte, não para viver com medo, mas para viver com coragem. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz. Ele não escrevia para assustar, escrevia para lembrar. Lembrar que o agora é tudo o que existe e que esquecer da morte é esquecer da vida. Você acha que tem tempo, mas não tem. Você diz: um dia eu mudo, um dia eu peço desculpas. Um dia eu me permito ser feliz, mas esse um dia nunca foi prometido. A única certeza é que você vai morrer. A incerteza é quando. A maioria das pessoas vive como se fosse imortal e morre com arrependimentos. Arrependimento por não ter dito "eu te amo", por ter se calado quando devia ter gritado, por ter gritado quando devia ter abraçado, por ter vivido no automático enquanto a vida passava. E talvez agora você esteja desconfortável, sentindo que esse assunto é pesado demais, escuro demais, injusto demais. Mas pense, o desconforto não vem da morte, vem da sua resistência a encará-la. Negar a morte é como negar a gravidade. Ela continua lá, e quanto mais você finge que não vê, mais despreparado você está para a queda. Vivemos como se a morte fosse uma tragédia, mas tragédia é uma vida desperdiçada, uma vida adiada, uma vida onde você troca presença por distração, verdades por máscaras, silêncio por ruído. Epicteto dizia: não é a morte que deve ser temida, mas sim nunca começar a viver. Você não controla quanto tempo tem, mas controla como usa o tempo que tem. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas não vive, apenas repete, acorda, reclama, corre, dorme. E no fundo espera, mas não sabe o quê. Talvez por isso os estoicos meditavam sobre a morte diariamente, não como ritual mórbido, mas como ritual de clareza, de coragem, de consciência. Imagine a morte sussurrando no seu ouvido todos os dias: estou te observando. Ela não está ameaçando, está lembrando que nada é garantido, nem seus planos, nem suas relações, nem seu corpo. Tudo o que você ama pode ir embora. E ainda assim, a vida continua, porque a morte não é o fim, é o espelho. Ela revela o que é real, o que é essencial, o que vale a pena. Você quer se livrar da ansiedade? Lembre-se da morte. Você quer parar de se importar com o que os outros pensam? Lembre-se da morte. Você quer viver com coragem? Lembre-se da morte. Porque cada escolha que você faz hoje é uma assinatura no livro da sua existência. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo, escrevia sozinho à noite, com medo de esquecer o que importava. Ele dizia: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, seja bom. Quantas conversas você adiou? Quantos sorrisos você escondeu? Quantos abraços você guardou? E se essa fosse sua última noite? Você viveria diferente? Ou continuaria postando, correndo, fingindo, se distraindo?
Você não precisa viver com medo, mas precisa viver com urgência. A urgência de quem sabe que o tempo não espera. A urgência de quem sabe que o que importa não pode ser deixado para depois. A consciência da morte não é uma prisão, é uma libertação. Porque quando você aceita que vai morrer, você para de desperdiçar tempo com o que não vale a pena. Você para de viver para os outros, de se esconder atrás de máscaras, de correr atrás do que não preenche. Você começa a viver com presença, com verdade, com alma. Nietzsche dizia: viver é aprender a morrer. Os samurais acordavam todos os dias imaginando sua própria morte. Eram letais não por violência, mas por clareza. Por estarem em paz com o fim, por viverem prontos, inteiros, disponíveis. E você? Vai continuar fugindo ou vai começar a olhar a vida de frente? Você vai morrer, e isso é a coisa mais libertadora que pode compreender, porque só entende o valor da luz quem já encarou a escuridão. Use o tempo que ainda tem, não como quem corre, mas como quem honra. Você não precisa viver para sempre, só precisa viver de forma que a eternidade se lembre de você. Não precisa ser o mais famoso, nem o mais forte, nem o mais rico. Precisa apenas ser inteiro, viver com presença, com propósito, com leveza. Não espere o diagnóstico, o acidente, a perda. Não espere a dor. A dor é um professor, mas você não precisa esperar por ela para aprender. Lembre-se da morte agora, e a vida vai finalmente começar. Memento mori. Lembre-se da morte, e você lembrará de viver.